Muitas vezes é difícil para a gente imaginar que até ditadores sanguinários tenham família, comemorem aniversário, ano novo. Pra gente isso é tudo muito estranho, mas a realidade é mais paradoxal do que a gente gostaria. Hoje eu vou falar do livro A Vida Privada de Stalin, da Lily Marcoux, publicado pela editora Zahar. É um livro muito interessante. A autora teve acesso a vários documentos que antes estavam nos arquivos da KGB, ela teve acesso a parentes e amigos do Stalin, a cartas antigas. Então é um livro muito bem pesquisado e um livro também bastante incômodo. Mas a gente vai falar dele depois da vinheta. Como o título já dá a entender, esse livro vai focar na vida privada do Stalin. Então, ela só vai falar assim, de questões relacionadas à política que o Stalin promoveu, quando isso realmente tiver um paralelo com a vida privada dele. Então, não vai ser um livro que vai falar sobre a política econômica ou social da União Soviética no período stalinista. Ela foca mesmo no Stalin, na vida dele enquanto ser humano. Aí ela vai contar desde quando ele nasceu e cresceu na Geórgia até o fim da vida dele. E é um livro um tanto quanto perturbador, porque com base nos documentos que ela vai apresentar, a gente vê o Stalin assim, muitas vezes como uma figura até terna, amorosa, que contradiz muito com essa imagem que a gente tem dele de ditador sanguinário. E não é que uma imagem esteja certa e a outra esteja errada. É isso que é perturbador. As duas estão certas. Ela vai mostrar, por exemplo, as cartas que ele escrevia para a filha dele, assim, com muito amor, com muita delicadeza. Então é uma coisa que, pra gente, as pessoas normais, é difícil você conseguir relacionar as duas coisas, o genocida e o pai de família, o viúvo em luto. Como eu disse, é um livro assim muito interessante. Ele é especialmente interessante se você for ler depois de você ter lido o Ponerologia, Psicopatas no Poder, que eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. Sim, eu recomendo que primeiro você leia o Ponerologia e depois você leia a Vida Privada do Stalin, que aí você vai lendo e vai fazendo clique, 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 clique na sua cabeça o tempo todo. Você vai conseguir relacionar a vida do Stalin com todas as coisas que o autor do Ponerologia diz. É realmente muito interessante. É um livro que no final você não sabe bem o que pensar. Por isso que eu disse que é um livro incômodo. Em alguns momentos, você sente até pena do Stalin, o que é uma coisa assim bem esquisita. É interessante que o autor também desfaz alguns mitos. Por exemplo, circula aí na internet um mito falando que quando o filho dele foi preso pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, que o Stalin não estava nem aí. Mas, na verdade, ele realmente moveu muitos recursos. Ele tentou resgatar o filho dele, sem sucesso, mas assim, ele não era indiferente aos filhos dele. E é interessante também, foi uma parte assim, bastante perturbadora do livro. O Stalin ele tinha muitos amigos, ele tinha muitos familiares, e conforme ele vai ficando mais paranoico, à medida que ele vai envelhecendo, ele começa a mandar até os próprios parentes e amigos para o exílio, para a prisão, para a Sibéria. E esses amigos, os sobreviventes, também foram entrevistados. E muitos deles, apesar disso tudo que o Stalin fez com eles continuam falando bem do Stalin, falando que era uma figura humana, uma figura divertida, uma figura amorosa. E assim, isso me deixou bastante chocada. Então é um livro, assim,
Ele não é um livro apenas de curiosidade, assim, não é uma revista de fofoca sobre a vida do Stalin. É realmente uma biografia bem pesquisada, mas você também tem que estar preparado para ler. Porque como é a biografia de um genocida e ao mesmo tempo ela vai trazer detalhes assim comuns à vida de todos nós, é uma coisa que dá como se fosse um tilt no cérebro. Mas, apesar disso, ou até por conta disso, é um livro muito interessante que eu recomendo. Vou mostrar mais uma vez a capinha aqui pra vocês. Ele foi publicado originalmente em 96, mas no Brasil ele só foi publicado nos anos 2000. Eu não me lembro direito qual o ano, mas não é difícil de encontrar. Ele é da editora Zahar. Até agora foi a única biografia que eu li do Stalin, mas recomendo, dá pra ver realmente que foi muito bem pesquisada. Se você já leu ou conhece similares, comenta aqui abaixo, quero muito saber a sua opinião. Certo? Se você conhecer também filmes, pode deixar aqui abaixo, que se eu tiver acesso eu vou assistir, tá? Não se esquece daquele processo todo de comentar, dar sua curtida, compartilhar, porque isso ajuda muito o canal, certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.